Hello, folks. Welcome to class number 22. Nessa aula a gente vai falar sobre o future tense, ou seja, o tempo verbal futuro, ou, ainda sendo um pouquinho mais específico, como dizer que as coisas vão acontecer ou serão feitas, executadas, enfim. Então são basicamente duas classes de tempo verbal futuro que a gente vai falar em mais detalhes aqui nessa aula. Mas mesmo assim, de uma forma bem resumida e breve, apenas uma introdução aí ao tema. Em primeiro lugar, é importante ressaltar que, na realidade, na prática, na língua inglesa, não existe o tempo verbal futuro, ou seja, você não tem uma modificação do verbo em si que vai indicar um tempo verbal, né, uma mudança do verbo para significar uma ação no futuro, ou seja, a mesma ação no futuro. Por exemplo, falar, falarei, como a gente tem em português, né, o verbo eu falo, eu falarei. Então você modifica o verbo dentro do próprio verbo e o significado vem consigo ali no tempo em questão futuro, né? Em inglês a gente tem isso no passado, né? I speak, I spoke, como a gente já viu em algumas aulas aí, né, aqui no canal. Mas para o futuro você não vai ter essa mudança. Então, o mais importante a se levar em consideração é que não é o verbo que muda, e sim uma adição é feita dentro da frase para que o verbo tenha a referência dessa outra palavra, dessas outras palavras, e venha a ser traduzido, né, ou compreendido como a ação no futuro. Vamos pegar aqui as duas fórmulas principais. Não são as únicas, não são os únicos. Por fórmula, eu digo como que a gente coloca dentro da frase, qual que é o macete para montar a frase que você vai apenas substituir ali os elementos, mas a estrutura vai ser a mesma, né? Então, as duas principais são will e going to. Então, com o will a gente vai ter sujeito, né, o sujeito da frase, aquele que executa a ação, seguido na sequência, direto e sem alterar, do próprio will, que é um verbo modal, a gente já viu na aula sobre modais, né? Mas enfim, aqui ele é o elemento que cria o futuro do verbo em questão, que é o que vem logo na sequência dele, né? Lembrando que os verbos modais, eles não vão ter não vão encaixar, não vão se encaixar aqui nessa estrutura, tá? Como a gente viu na aula anterior, até inclusive que os modais não têm forma futura, né? Eles nem passado nem nada, eles são o que são, né? Enfim, a segunda maneira de se colocar uma frase no futuro é com o going to, também conhecido como gonna, que é uma contração, que é a contração de going to. Gonna nada mais é do que a contração de going to. E aqui a gente tem o sujeito da frase, aquele que executa a ação, mais o verbo to be. O verbo to be em que sentido aqui? No sentido de, como a gente fala em português, né? Porque basicamente going to, aliás, literalmente going to é indo para. Go, verbo ir. To, para. Então going to é indo para. Então o verbo be aqui vai ser basicamente, numa tradução livre, o estar. Então, eu estou indo para, você está indo para. É basicamente essa a estrutura da frase. É lógico, como a gente sempre fala, não devemos traduzir a frase ao pé da letra, né? Mas basicamente esse be seria com o intuito de poder dar a base aqui, a sustentação para que o going to exista. E seguido logo na sequência pelo verbo em questão da frase. Vamos ver os exemplos. I will play soccer this weekend. Eu vou jogar futebol este final de semana. I will, tá? O will, então, significa que eu vou. Depende. Aqui, nesse caso, a gente vai traduzir I will como eu vou, né? Mas, por exemplo, se o vou significa ir no sentido do verbo, caminhar até um lugar, deslocar-se até um local, aí não. Aí é o verbo go, né? I go to Japan. Eu vou para o Japão, por exemplo. Não. Então, o will não vai ser traduzido sempre como vou. Mas na hora de indicar o futuro, quando o vou é eu vou fazer isso, aí sim, aí o will pode ser traduzido como vou. Claro, I will, eu vou. You will, você vai. E assim por diante, né? Não podemos esquecer disso. Então, segunda frase. My brother will be a good father. Então, meu irmão vai ser um bom pai. Literalmente, meu irmão vai ser um bom pai. Aí a outra frase, I am going to talk to my sister about it. Então, eu vou falar, né? Eu vou falar com minha irmã sobre isso. Tá, aqui a gente tem uma frase um pouquinho mais complexa, né? O going to tá aqui, né? I am going to. Eu estou indo para. Só que como que a gente traduz na cabeça, no entendimento? Eu vou. Tá, daqui, ó.
Tudo isso aqui a gente traduz como vou. Não quer dizer que a tradução sempre vai ser vou aqui, mas nessa frase, nosso entendimento aqui é eu am going to, vou, né? Melhor do que eu estou indo para, né? Que não faria nenhum sentido pra gente traduzir isso em português, né? I talk, né? Conversar to my sister about it. He is going to be there. Ele vai estar lá. Ou aí, dependendo do contexto, né? There a gente já falou um pouquinho dessa palavra, né? Ele tem esse sentido de lá ou aí. Depende do contexto de quem tá falando e quem tá ouvindo. She will visit me next month. Ela vai visitar-me, né? Me visitar no próximo mês. Agora aqui uma pergunta, né? Lembrando que as regras que a gente já viu aqui sobre perguntas são as mesmas na hora enfim, de montar futuro, né? Isso aí é meio que universal em inglês. Então, is your dad gonna be here tomorrow? Né? Está o seu pai, né? Está seu pai indo para estar aqui amanhã? Ou seja, seu pai vai estar aqui amanhã? A tradução eu tô fazendo aqui ao pé da letra, né? É bizarro, mas é só para vocês entenderem que toda a regrinha, a regrinha de trazer o verbo pro começo da frase na hora de montar uma pergunta, ela vai permanecer aqui. Então fica, is your dad gonna be here tomorrow? Ou, is your dad going to be here tomorrow? Perguntando se o seu pai vai estar aqui amanhã. Agora aqui a diferença em termos de peso, entre aspas, eu coloco, que é o peso no sentido de qual é, digamos aí, a firmeza, né, uma vez que a gente está falando de futuro, né, qual que é a firmeza ou a convicção, melhor dizendo, quão forte é a convicção de quem está falando, né, do locutor da frase, acerca do que vai acontecer. Então existe uma pequena diferença entre o will e o going to. O will, basicamente, ele vai sempre trazer essa ideia de que é um plano que está sendo, digamos, está se encaminhando para acontecer, é algo que está acontecendo está se encaminhando para acontecer, mas ainda não está 100% confirmado. Talvez 98%, 90%, vai, mas não está 100%. Ainda existem detalhes para que digamos, a execução disso ou esse acontecimento venha a se desenrolar, né? Mas tá quase, digamos assim. O will, ele passa essa essência, tá? Então, um exemplo aqui, ó. I will go to the US next year. Então, vou aos Estados Unidos no próximo ano. Quando você fala isso, apesar de a tradução para o português não necessariamente trazer essa ideia, que é basicamente até subliminar, eu diria, não é que se você perguntar para um falante nativo do inglês, ele provavelmente não vai saber te dizer, mas will you go into? Mas para gente que tem, digamos aí, a nossa língua, né? Então a gente consegue explicar essa diferença, né? Para você utilizar ali na hora com a forma mais adequada, né? Mas em resumo, você pode usar o will e o go into, é só para fazer essa questão do peso que eu coloco entre aspas ali para você refinar a utilização de ambas. Mas voltando para o will aqui, né? Quando eu digo I will go to the US next year, inevitavelmente eu estou passando aquela ideia de que, olha, tá tudo se encaminhando para isso, mas ainda faltam alguns ajustes finais, beleza? E o going to, além de mais informal, ou seja, é muito mais comum usar no dia a dia, até porque ele tem uma forma bem bacana assim de você usar no dia a dia, bacana barra presente, ou seja, uma linguagem do dia a dia, não estou nem dizendo aqui independente da formalidade, mas uma linguagem mais, entre aspas, normal, é muito comum usar o gonna para tudo, né? Então aqui no exemplo, I'm going to work alone in the office. Vou trabalhar sozinho no escritório. Então aqui provavelmente nessa frase você tem alguém que vai começar a trabalhar, sei lá, né? Na próxima semana ou né, dali alguns dias, já tá tudo certo, tudo definido, tá só esperando a data chegar para que ele comece. Então aqui eu já tenho I'm going to, né? Work alone in the office. Já é uma informação que já está alinhada, né? A não ser que algo trágico ou muito inesperado venha a acontecer, vai ser assim conforme está sendo narrado e descrito. Agora, Future Perfect é basicamente dizer que as coisas serão feitas, né? Então, quando eu tenho aqui as coisas serão feitas, né? Eu tenho serão, futuro, feitas, passado particípio. Past, que em inglês é o past participle. Então, past participle a gente já viu aqui em algumas aulas, né? Então, basicamente, a fórmula é com o will ou, né, com o be, com o gonna no caso, né? Então, com o will vai ser sujeito mais will, mais o verbo to be, mais past participle, tá? Claro, existe a possibilidade de você formar essa frase com o verbo have,
Mas eu vou deixar para um pouquinho mais para frente, porque na minha forma de entender, são duas abordagens um pouquinho distintas, mas que são muito delicadas para serem misturadas. Então eu prefiro ficar só com o be aqui, tá? E com o gonna, sujeito, mais o verbo to be no sentido de complementar o gonna, né? De estar indo para, né? Que eu expliquei ele agora há pouco. E o be no sentido da referência da frase, né? Vamos ver os exemplos aqui. Então, basicamente, os mesmos exemplos que a gente viu anteriormente. Eu vou ler rapidão aqui, só que com o Future Perfect. Então, aqui, perdão, essas são frases novas, né? A gente vai ver nas duas formas, né? Com o will e com o gonna, no caso, né? O going to. Então, aqui, the work will be finished this week. Literalmente, o trabalho vai ser finalizado essa semana. Vai ser finalizado. Will, né? Mais o verbo to be, futuro, né? Perdão, will mais o verbo to be, mais o passado particípio. Perceba que a fórmula é essa. I will be delighted with your presence. Eu vou estar deliciado, feliz, contente, muito, muito contente com a sua presença. Né? It will be done. Aqui um detalhe para o it, que é muito mais comum você ver frases com o past participle com o pronome it, porque fala-se de coisas, de situações, de eventos, né, que vão ser feitos, vão acontecer, vão estar isso, vão estar aquilo, né, no sentido de feito, falado, atrasado, melhorado, enfim, né. Mas só um detalhe. It will be done in about 5 minutes. Então, isso será feito, ou melhor dizendo, será feito em 5 minutos. E fica aqui um ganchinho para a gente falar do it, enfim, daqui a algumas aulas, porque é uma palavrinha muito chave em inglês, né? Se é que a gente já não mencionou alguma coisa aqui em algum dos outros vídeos, mas vamos lá. É sempre importante fazer essa ênfase, né? The car will get towed within an hour. Então aqui o carro vai ser guinchado em uma hora, dentro de uma hora. Né? Então, one day all these cars will be made in China. Então a gente conhece a made in China, made in Japan, né? Então, will be made in China. Serão os carros aqui, no caso, feitos na China. Agora, basicamente, as mesmas frases, só com a estrutura do gonna, no caso, né? The work's going to be finished this week. I am going to be delighted with your presence. It's going to be done in about 5 minutes. The car's gonna get towed within an hour. And one day, all these cars are going to be made in China. Então, só tentar aqui a fórmula, né? Lembrando que o verbo to be aqui, ele deve casar com o sujeito da frase, né? Então, se eu tenho aqui the work, singular. The work is, né? It is. I am, né? It is, né? Como já falei. The car, singular também, is. Agora, the cars, né? Plural, are. Então, ele sempre deve casar aqui para ficar bonitinho, né? Então, I am going to be, you are going to be, tá? Caso tenha dúvida, haja dúvidas aqui, é importante praticar essa tabelinha do verbo to be conjugado, né? I am going to be, you are going to be, he is going to be, assim por diante. Ok? That's all for today. Thank you very much for your presence. See you soon. Bye.